Então percebe que o desafio da nova era, entrando agora no tema dessa série, que é para poder ajudar você a entender quais são os processos de cura que cada um de nós está passando em maior ou menor intensidade, mas que, na verdade, todos estão entrelaçados numa grande teia. A cura da alma é uma necessidade de todos os signos, mas a alma está especificamente ligada com o signo de Câncer, pelo fato dele ser regido pela Lua, pelo fato dele estar ligado com a mãe, pelo fato dele estar ligado com o nosso passado ancestral. Entende? Então, a pergunta que você tem, que está fazendo para você, mesmo que você não seja de Câncer, mas você pode ter Câncer no ascendente, Marte em Câncer, Mercúrio em Câncer, sei lá. Você pode sentir essa questão do pertencimento, ou seja, essa necessidade, essa vontade. Você está viajando há muito tempo no tempo, você quer voltar para casa, você quer voltar para o colo do pai. E você não sabe disso, né? Então a pergunta é: até quando? Até quando eu vou fechar os olhos e não vou querer ver o problema como ele é? Eu vou ficar vivendo com aquele incômodo, eu vou ficar tomando paracetamol para minha dor, eu vou ficar tomando remédios digestivos para poder, sabe, não ter problema de estômago. Até quando eu vou procurar milagres artificiais, questões mágicas, para não olhar para aquilo que dói dentro de mim, né? O que realmente está me impedindo de ser feliz? Porque eu garanto para você que não é o mundo, né? Não é a situação do planeta nesse momento. É lógico que a situação do planeta interfere, e eu digo que o nosso momento de estar vivendo agora em 2023, cada um com sua etapa de vida ainda para viver, está vivendo porque escolheu viver nesse tempo. Nós escolhemos, sempre nós escolhemos, estamos aqui porque queremos viver e sentir e melhorar e evoluir e desapegar das nossas crenças. Então, o importante é que a gente procure olhar para as coisas, para as situações mais desafiadoras e procurarmos olhar para fatos e não para a interpretação do fato. Porque o que eu julgo do outro não é o que realmente aconteceu, é como eu senti aquilo para mim. E não necessariamente é o que a outra pessoa desejou fazer, né? Então, é importante observar qual foi a emoção que o fato trouxe. O fato desencadeou uma emoção, que ao desencadear essa emoção fez com que você ligasse. O processo é muito automático, né? É o fato, o pensamento, a emoção, a reação, é tudo isso. A reação é Lua, é com Câncer, é com a Lua que você reage às circunstâncias. Então é por isso que a gente precisa perceber em que circunstâncias nós estamos vivendo internamente. Quem aqui tem o hábito de meditar? Quem aqui tem o hábito de orar, de conversar com Deus, de perguntar? Porque infelizmente o ego, ele tem a pretensão de ser Deus na nossa vida. Ele tem uma função muito importante na nossa vida, que é de cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. Mas ele não é Deus. Deus deixou o seu mensageiro na nossa mente, que é o Espírito Santo, que é Mercúrio no nosso mapa astrológico. Então, se você quer entender qual é o melhor jeito de você conversar com Deus, qual é o código que está na sua fonte de retorno ao Pai, você tem que entender como é que você conversa com o seu Sol através do planeta Mercúrio, do seu mapa. Então, ao ouvir essa mente, nós temos duas mentes funcionando, que o Tipit Galway, num livro chamado, o nome do livro agora eu esqueci, mas ele fala Self 1 e Self 2, ele é um instrutor de tênis. Então, quando a gente vai com o ego que julga, a gente não consegue abrir nossa criatividade. Existem 3 regras muito poderosas para a nossa cura espiritual. Mas cura espiritual, me explica uma coisa aqui, o que é uma cura espiritual, né?
E eu vou dizer que a cura espiritual não tem nada a ver com o seu paciente, ou com o meu paciente, ou com o meu cliente. Nós estamos aqui como agentes de cura, e se você me segue como sendo uma pessoa interessada na astrologia para agregar valor ao seu trabalho como terapeuta, eu diria que nós todas estamos aqui em busca da nossa própria autocura. Nós que somos curadoras, curadores espirituais, nós estamos aqui para nos curar também, E a regra número um da cura espiritual que nós precisamos entender para que nós possamos ajudar o nosso cliente a se curar é que toda cura é resultado de algum tipo de perdão e todo perdão leva à autocura. Então, se tem algo errado na sua vida, se as coisas não vão para frente, se você está travada na parte profissional, no relacionamento, no dinheiro, nesta trava está faltando perdão. E o papel da astrologia, da psicologia, do coaching, de todo o processo terapêutico é te ajudar a mostrar que não existe diferença entre cura e perdão, Puxa vida, isso quer dizer que eu deveria ver a doença de outra pessoa como o meu próprio pedido de ajuda? Até escrevi isso daqui para não esquecer de falar. Então, nós que somos terapeutas, e eu que estou aqui nesse momento fazendo o meu papel de professora de Deus, conforme diz o curso em Milagres, eu estou tendo a oportunidade de receber de você que me ouve a minha própria cura. Então, quando a gente faz o nosso papel, quando a gente cumpre o nosso papel do nosso signo, exercendo o nosso talento no mundo, nós temos que entender que tudo aquilo que a gente faz para chegar num ponto em que a gente reconhece que esse mundo não é real e esse mundo é apenas uma parte do nosso processo de desapegar daquilo que a gente pensa que nós somos. Porque o que é a doença? A doença é eu reagir a algo que eu acredito que é. Mas se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, se somos tal como Cristo sempre nos ensinou que tudo que Ele fazia nós podemos fazer, que é lógico que demora muito, Eu acho que muito como você, eu imagino que eu estava lá jogando pedra a Jesus na cruz também, há mais de 2000 anos, estamos aqui, parece que no mesmo patamar. No entanto, o processo de passado, presente e futuro, ele é apenas um instante. Não existe essa realidade como a gente imagina que seja esse mundo. Esse mundo é apenas uma representação holográfica de uma mente única. Então nós somos uma mente única que estamos aqui fractais de alma, encontrando-nos para voltar para casa no amor, na consciência cósmica universal. Então, meus caros, quero te dar uma boa notícia. A boa notícia é que a dor não é um processo físico. A dor é um processo mental. E se acreditarmos que a nossa dor é uma decisão da nossa própria mente, em vez de uma função corporal, nós começamos a nos curar. Então, o primeiro passo para você que carrega uma mala de passado, uma mochila pesada de memórias e crenças, é você começar a perceber que você pode mudar o rumo da história, se você começar a mudar a sua mente, Mas, Maria, como é que faz isso? Como é que eu mudo? Como é que esse reconhecimento, essa mudança, o que vai me custar? Por que eu não mudo, se é tão simples? Porque entender esse processo vai custar simplesmente toda
todo mundo que você vê, tudo que você acredita ser real e você vai descobrir que não é. Então essa é a maior lição do Curso em Milagres, ensinar que a gente está vivendo um mundo de ilusões e a gente muitas vezes não entende o que é uma ilusão. O que é uma ilusão? Ilusão é tudo aquilo que você acredita que você é em função das crenças que você foi generalizando ao longo da sua vida. Então, essas crenças foram criadas a partir da sua interação com o mundo e essa interação do mundo botou um selo em você. Eu não sou capaz de fazer isso, ou eu sou capaz de fazer aquilo, eu não sou boa o suficiente para conseguir um amor, eu não sou boa o suficiente para conseguir esse emprego, ou eu não sou boa o suficiente para conseguir aquele estudo. Então essas crenças de menos-valia, que é muito em função daquilo que você não conseguiu resolver do seu passado, vamos dizer, você teve lá uma infância difícil, você, sei lá, teve uma família desestruturada, mas você culpa a sua família, seu pai, sua mãe por toda a sua má sorte até hoje. Então você está dando poder, você está criando uma realidade que vai perpetuar a sua infelicidade. E para você desapegar disso, você tem que desconstruir esse mundo. Só que você se apegou a esse mundo, porque esse mundo foi criado a partir das suas experiências, entende? E é por isso que uma dor, uma doença, ela é a única coisa que a pessoa tem. Às vezes a pessoa adoece porque é a única maneira dela conseguir a atenção de alguém. E desfazer-se disso, ela vai gerar toda a crença que ela teria do que seria um pertencimento, do que seria família. Então, assim, quem é o médico ou o terapeuta para poder cuidar desse problema? É você. O profissional que está ali interagindo para te apoiar nesse processo, ele está ali como uma interface de Deus, ou seja, uma forma de que Deus deu para que a sua mente aceitasse a cura sem medo. Então, aceite a sua cura sem medo. Eu queria que você pensasse, repetisse, escrevesse isso para você. Com fé, eu aceito minha cura sem medo. Eu vou te dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente tem aquela crença, né? Vou te dar um exemplo bem simples. Você gosta de chocolate, mas você tem a crença de que o chocolate engorda, de que o chocolate não vai te ajudar a você a ter, ou a se livrar das suas espinhas, ou então você tem essa crença. Então, quando você come chocolate, o que você faz? Você fica toda empolada, ou você fica se sentindo mal e culpada porque você não conseguiu vencer o seu desejo, o desejo de algo que para você é proibido. Isso está dentro da nossa instância, dentro da nossa cabeça. A gente quer tudo que é proibido, porque nós colocamos essa crença dentro de nós. Nós achamos que o amor dá mais medo do que a dor. Então, se eu tenho culpa, eu estou refém do meu corpo. Aquilo que o meu corpo deseja, eu vou acabar desencadeando em um processo de somatização, em um processo de doença, né? Então, assim, a mente sem culpa não pode sofrer porque ela tem supremacia sobre o corpo. Pensa, se você acreditasse realmente, e aí a gente lembra de quando Jesus ensinava, não sou eu que te curo, é a tua fé que te cura. Então Jesus dizia, você está sem pecados, eu perdoo todos os seus pecados. E se a pessoa tinha fé o suficiente para acreditar que todos os pecados dela estavam sendo perdoados por um agente externo, ela se curava. Mas era a fé naquela fala. Então existe essa questão da mágica. A gente procura isso nos remédios, a gente procura isso nas terapias, nos cristais, nos incensos, nos banhos. É um elemento mágico que é para poder deixar o seu ego mais confortável com a crença
de que um dia ele vai desaparecer. Porque esse é o ponto. O nosso processo de cura, a libertação da nossa alma, vai simplesmente anular o nosso ego. Nós não vamos precisar mais de corpo. E essa é a terceira regra. A terceira regra é, em última instância, o próprio universo é um sintoma que vai desaparecer. E nós estamos vivendo bem isso nesse momento. Nós estamos vivendo bem isso de que nós estamos sendo chamados para aprender a amar uns aos outros, para poder não permitir que o mundo do lado de fora interfira na sua relação com o divino que habita em você, com essa força, né, de curador que todos nós temos. Nós somos curadores. Por que quando a gente faz psicologia, o professor fala, você tem que começar a fazer terapia no primeiro ano de faculdade? E aí os alunos não escutavam e deixavam para fazer terapia no 5º ano, quando já estava surtando. Por quê? Porque nós vamos receber para cuidar as pessoas que são exatamente como nós, a nossa sombra. Então nós precisamos estar resolvidas dentro de nós, para que dentro de nós a gente passe a confiança para o nosso cliente, para o nosso paciente, de que nós acreditamos que ele é Deus, que ele tem a força da luz pulsante dentro dele, ele tem a solução, ele próprio, ele é o próprio médico que cura todas as ilusões da sua alma. Em última instância, karma é um vazio que nós viemos viver através de uma experiência, para que nós possamos, com esta experiência, apagar esse karma e transformá-lo em sabedoria. Então, esse é o nosso processo, todos os signos estão passando por esse processo, e a responsabilidade de Câncer é ser um agente curador de onde ele está. Então, são aquelas pessoas que cuidam dos doentes, mas para ele cuidar dos doentes, ele tem que se curar, ele tem que olhar para dentro e se amar, ele tem que olhar para dentro e se aceitar. E a hora que ele fazer esse processo de autoaceitação, de autoamor, eu sou filho de Deus, eu aceito a luz, eu estou disposta a abrir mão de todas as minhas crenças do passado. Jesus não falava isso? Jesus não falava, deixe todos os seus pertences para trás para você me seguir? São metáforas, gente. São metáforas que, na verdade, significa deixa as suas crenças para trás. Deixa tudo aquilo que você acreditou que você era até então e vem comigo que você vai aprender a ser a luz que você nasceu para ser. Né? Para você fazer seu céu brilhar, como eu sempre digo, faça o seu céu brilhar, seja a luz que ilumina o caminho da sua missão. Né? É importante, sim, unir a mente de alguma maneira a alguma ação mágica. Você está, nesse momento, vivendo uma ação mágica. Você está ouvindo essa live aqui, essa minha conversa, e ela está processando uma reação mágica, um milagre aí na sua mente. Por quê? Porque o seu ego vai aceitar esta palestra como uma possibilidade de ele ter menos medo de apagar aquilo que ele imaginava que era a ofensa dele, para que ele possa se elevar e se curar, porque se ele não mandar uma ordem para o corpo não sara. Então nós temos que saber unir a mente certa, que é a mente de Deus, e para que a mente de Deus possa junto nos guiar. O que a gente fala para o nosso ego, Deus? Como é que a gente convence o nosso ego a agir em nosso favor, né? Então, assim, uma vez que o paciente ou o curador aceite o perdão do Espírito Santo, o mundo que ele vê deixa de ter poder sobre ele. Gente, isso é muito, 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 muito sério. Nós precisamos disso.
Nesse momento de nova era, nós precisamos disto. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Nós precisamos de... Se a gente não consegue uma conexão firme com o Espírito Santo em nossa mente, se a gente não tem o hábito de meditar, a gente precisa ter rituais de autocura. Seja uma oração, seja uma sessão de terapia, seja um mapa astral, seja uma conversa com um amigo, uma passeada, um passeio na praia, uma caminhada. Nós precisamos usar de todos os recursos que a gente tem nesse momento para que a gente possa entender que a dor é um aviso que vem da alma para não ignorarmos nossas sombras em busca da luz. Eu vou repetir, porque quando eu escrevi isso aqui eu estava muito inspirada. A dor é um aviso que vem da alma para não ignorarmos nossas sombras em busca da luz. Jung dizia que tudo o que está oculto, né, da nossa consciência são as nossas sombras. E as nossas sombras são as nossas ilusões, são os nossos medos. Então você tem medo do quê? Você tem medo de ficar sem dinheiro? Você vai passar dificuldade financeira para você poder acreditar que você é capaz de suprir a sua dificuldade financeira. Você tem medo de morrer sozinha? Você vai ter muita dificuldade de encontrar um companheiro, porque você precisa aprender a acreditar na sua própria força, sabe? Na sua própria capacidade de gerir a sua vida, de ser líder da sua própria vida. Você tem medo de ter problemas familiares? Você vai ter aquela pessoa problemática na família que vai ficar para você cuidar. Então todas as nossas ilusões estão sendo trazidas à tona. Que ilusões? As ilusões que nós não somos capazes de lidar com aquilo. Então no nosso mapa tem lá o ponto, né, da cauda do dragão, tem o nosso nó do norte que indica para onde a gente tem que ir e para onde a gente está tão acostumado, porque a zona de conforto não é confortável, gente. Ficar presa no passado não é alguma coisa confortável. E aí tem a outra frase aqui: apenas o perdão verdadeiro pode remover a culpa inconsciente da mente. Não é assim, eu vou perdoar ele porque eu sou bacana, eu sou uma pessoa legal, eu não guardo mágoa de ninguém, eu vou perdoar. Vou perdoar meu pai, vou perdoar minha mãe. Não, mas não é assim que funciona. O perdão verdadeiro é você saber que não tem o que perdoar, porque tudo era uma ilusão, uma projeção da mente, um filme. A sua mente, em algum nível, criou um cenário de ilusão, um cinema. Você está projetando e você tem que sentir isso no coração, gente. O perdão verdadeiro é quando você sente e fala: porra, não tenho que perdoar, cara, fui eu que criei tudo isso. E às vezes a gente leva uma vida inteira para conseguir fazer essa integração. O que é 100 anos de vida de uma alma que pode ter milhares de anos, em várias vivências, em várias encarnações. E isso é fato. Super recomendo o livro Cartas de Cristo para quem quiser se aprofundar no entendimento de como funcionam esses processos de nascimento, reencarnação na alma e tudo mais. E aí chegará o tempo em que será dessa forma para todos nós o tempo todo, o perdão verdadeiro, removendo a culpa inconsciente. Por ora, não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. E aí é um ponto que eu quero chamar a atenção dos terapeutas que estão me ouvindo. Porque uma das coisas que a gente se cobra muito como terapeuta, como profissional e como câncer se cobra, porque afinal de contas câncer é aquele signo que tem que cuidar de todo mundo, né? E câncer são os enfermeiros, são aquelas pessoas realmente que estão ali para ser o útero daquela coisa. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas quem vai se curar, isso que você precisa pôr na tua cabeça, quem vai se curar é o próprio paciente, é o próprio cliente.
Se o cliente não estiver pronto, se a mente dele não aceitar a saúde ao invés da doença, se ele ainda tem medo, né, de se curar, porque ele precisa daquela doença como uma muleta para poder viver, porque às vezes ele só tem a doença. Às vezes a pessoa tem tanta dor dentro dela que ela só tem a doença para se firmar. E nós precisamos saber que, como profissionais que de alguma maneira temos essa visão e a gente quer fazer o paciente sarar, a gente quer fazer o cliente ter resultado, a gente quer fazer o cliente ficar feliz logo, ficar bem. Se ele não quiser, nada você vai poder fazer, viu, câncer? Não precisa ficar mal. Você toca a sua vida, você sabe que você deu o seu melhor. Se a sua família não aceitou, você não pode ficar carregando o sofrimento e o karma alheio, porque você já tem o seu para livrar. Então é isso que você precisa fazer, você precisa aceitar essa luz que brilha em você, para que você possa, no seu caminho de evolução, ser um agente de transformação na vida das pessoas, tá bom? Então era sobre isso, o processo de cura que eu queria falar para os cancerianos nessa noite.